Deputado Guilherme Derrite, licenciado como secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi escolhido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, como relator das mudanças na legislação para combate do crime organizado. Deputado, obrigada por ter vindo aqui, pela sua presença no estúdio da Rádio Bandeirantes e da Band News TV, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, é o dia para o senhor explicar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, o que tem nesse projeto que o senhor vai relatar a partir de agora, como ele é classificado, tem uma questão polêmica que envolve classificação ou não como ato terrorista e o que muda. Queria que o senhor primeiro aqui, para a gente começar a conversa, fizesse esse quadro geral para colocar todo mundo na mesma página. Claro, um prazer poder explicar para a população que nos assiste. Primeiro, existe um projeto que o governo federal chamou de PL Antifacção e já existiam várias indicações ou propostas legislativas dos parlamentares da Câmara para alterar a lei antiterrorismo. Então, eu uni as duas propostas. Então, algumas poucas iniciativas do projeto que veio do governo federal, mas algumas iniciativas foram aproveitadas, em especial descapitalização de empresas, criação do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas e as outras iniciativas dos parlamentares, que tratavam especificamente da alteração da Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, foram incorporados. Então, fiz uma série de alterações, por isso eu apresentei um substitutivo, ou seja, um novo texto, é como se fosse um novo projeto realmente, e nós estamos chamando ele do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, justamente por trazer grandes inovações. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. A gente viu nesse fim de semana, até já tratamos desse assunto aqui agora há pouco, a gente viu no fim de semana o presidente Lula tentando ali meio que interferir no trabalho do Legislativo, né, reclamando num telefonema ao presidente, reclamando do presidente da Câmara a sua escolha como relator, né? Houve diversas reações de parlamentares, sobretudo de oposição, né, reação a essa tentativa de interferência de um chefe do Poder Executivo em assuntos da economia interna do Poder Legislativo. Mas eu gostaria de saber como o senhor se sentiu diante disso tudo, né? Porque, afinal de contas, assim, o senhor necessariamente é filiado a um partido político, que é o Partido Progressistas. O senhor tem ligações políticas, exerceu até agora há pouco, um tanto quanto licenciado, digamos assim, o cargo de secretário de Segurança Pública, mas inegavelmente o senhor é uma referência no Congresso Nacional em matéria de combate à criminalidade. Então eu queria saber como é que o senhor se sentiu diante disso tudo, o que é que o senhor acha dessa tentativa de interferência do presidente da República? Olha, acho que o que a gente pode tirar de lição disso é a postura do presidente da Casa, do deputado Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, que respondeu, eu não sei dessa ligação, mas enfim, mas a indicação do meu nome para a relatoria, vale lembrar que esse projeto, o relator original era o deputado Nicolas Ferreira, e o Nicolas, de forma altruísta, me ligou e comentou sobre o projeto para pegar, enfim, algumas sugestões, e aí no meio da conversa surgiu a possibilidade de eu retornar ao mandato para relatar. E por que disso? Justamente pelo fato de unir essas duas condições. Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal, portanto tenho legitimidade como os outros 512 parlamentares para relatar qualquer proposta legislativa, está previsto na Constituição. Eu não sou nem mais deputado, nem menos deputado do que nenhum outro dos 512, mas o fato de eu estar há 3 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública do maior estado da Federação me dá algumas credenciais de legitimidade para unir a teoria e a proposta legislativa com a prática de quem combate o crime organizado há 3 anos, deixando muito claro que eu não vou ser pautado pela ideologia política que todos nós temos, mas o trabalho vai ser extremamente técnico. Aqueles que estão reclamando tem que, antes de reclamar, eu vi alguns parlamentares falando da indicação do meu nome, tem que ler o relatório. E a partir do momento que lê o relatório, vai entender que o trabalho está sendo extremamente técnico, focado aí no encarecimento do custo do crime. É uma janela de oportunidade que nós temos. E eu mencionei aqui a união do projeto que veio do governo com várias outras propostas parlamentares. Ao longo desses dias eu conversei com dezenas de deputados federais, alguns senadores que apresentaram sugestões que serão incorporadas ainda ao relatório. Então eu me debrucei sobre esse tema, eu estudo esse tema há 23 anos, eu faço parte da segurança pública, então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que essas reclamações
estão mais no campo da política e não no campo técnico. Por isso o pessoal lê o relatório e vai entender que o que nós estamos querendo fazer aqui é proteger a população, proteger as vítimas e encarecer o custo do crime para criminosos, em especial aqueles que pertencem a organizações criminosas. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa nessa segunda-feira. Aqui na Europa, os países têm políticas específicas para desmantelar organizações criminosas, mas sem restringir, enfim, direitos. Aqui a coisa, ela realmente acontece, a gente pode dizer aqui no continente. Como é que o senhor enxerga a lei antifacção brasileira em comparação com essas experiências internacionais? Olha, eu acho que esse marco legal do combate ao crime organizado, que é o que está constando no meu relatório, como eu mencionei, Sônia, a união de várias propostas legislativas, tem tudo para ser um marco, assim, o início de uma reviravolta do fortalecimento do Estado no combate a organizações criminosas. E por que eu digo isso? Porque a gente vai atacar um campo amplo aí de atuação dessas ORCRIMs. Por quê? Não só eu estou criando novas condutas típicas, ou seja, dentro da Lei 13.260, que é a lei antiterrorismo, eu estou alterando o artigo 2A. O artigo 2A, ele prevê uma série de condutas típicas, como, por exemplo, o domínio de territórios, a utilização de armamento específico exclusivo das Forças Armadas, como fuzis, como granadas, o domínio de cidades, o novo cangaço, aqueles crimes que levam terror e pânico para as populações. E nesse artigo 2A, além dessas condutas típicas, eu estou equiparando, é uma equiparação por lesividade que a gente chama, como se fossem atos terroristas, porém que serão punidos dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, é uma resposta para crimes mais graves, para crimes que são praticados pelas ORCRIMs na ponta da linha, mas por que ela é ampla? Porque eu estou aproveitando também na legislação e trabalhando muito na descapitalização de empresas que fazem a lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas, que lucram com o tráfico de drogas, que lucram com a exploração econômica nesses territórios, em especial lá no Rio de Janeiro. Então, uma legislação muito mais ampla do que veio do governo federal, ou simplesmente que vai punir aqueles que estão com granadas e fuzis dominando territórios. Permite, inclusive, que durante a fase investigativa, que delegados de polícia possam solicitar o bloqueio de bens dessas empresas, desses CNPJs que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Eu vou dar um exemplo aqui do que nós fizemos em São Paulo. A Operação Downtown, ela identificou, na região da Cracolândia, 78 hotéis e hospedarias que faziam a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na região central. Então, se essa legislação for aprovada do jeito que está e já estivesse vigente, a autoridade policial poderia solicitar ao Poder Judiciário o bloqueio desses bens. Nós fizemos isso, só que só depois de uma canetada do Judiciário é que isso pode acontecer, ou seja, só depois de uma sentença. Durante a fase investigativa isso já vai poder ser feito pela autoridade policial, a descapitalização dessas empresas e o reaproveitamento desse recurso para as forças de segurança. Então nós estamos aumentando a autoridade policial, do delegado de polícia, trazendo para a fase investigativa essa descapitalização que hoje só pode ser feita depois de uma sentença judicial. Então é uma lei ampla que pega desde aqueles que estão cometendo o crime lá na ponta, lá no território, dominando território, explodindo caixas eletrônicos, mas também atuando muito forte na descapitalização de bens de empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deputado, o que muda enquadrar o Comando Vermelho, o PCC, como organização terrorista para a punição dos seus membros? Porque esse é o ponto que ganhou a maior atenção no debate a respeito do assunto da segurança pública e da mudança legislativa. Pedro, você tem toda a razão. O que muda, na verdade, é o que vai mudar no relatório. A gente não pode... O crime, ele tem que ser, segundo o nosso ordenamento jurídico, um fato típico e antijurídico. Você tem que haver uma conduta para que ela possa ser passível de punição. Por isso nós criamos no artigo 2A, dentro da lei antiterrorismo, várias condutas típicas. Como eu já mencionei aqui, o domínio de territórios, explosão de caixa eletrônico, utilização de armamento exclusivo das Forças Armadas, a exploração de atividade econômica, seja de internet, distribuição de energia, mototáxi, água, gás dentro das comunidades. Mas, para além disso, eu estou colocando todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A, incorporando elas na lei de crimes hediondos. O que significa isso? Primeiro, nós estamos aumentando. Hoje a punição da lei antiterrorismo, pena mínima é de 12 anos e máxima 30. Eu estou alterando a pena de 20 a 40 anos de prisão. E aí eu tenho as qualificadoras que geram aumento de pena. Se for reincidente, se for líder de organização criminosa, se pertencer
ao núcleo dessa organização para participação e elaboração, estou punindo o financiador desses crimes. Se esses crimes forem praticados contra agentes de segurança pública, crianças, idosos ou pessoas com deficiência, há também um aumento de pena. Mas, para além disso, eu coloco e incorporo todas as condutas típicas previstas no 2A, que estão sendo criadas dentro da lei antiterrorismo, dentro da lei de crimes hediondos. E aí a lei de crimes hediondos, que hoje tem uma regra de cumprimento de pena mais severa, ou seja, quem pratica qualquer crime hediondo cumpre no mínimo 40% do regime de cumprimento de pena no regime fechado, eu estou jogando para no mínimo 70% do cumprimento da pena. Aí que está a grande diferença dessa proposta legislativa. Mas, Pedro, não é só para esses crimes novos previstos, para todos os crimes hediondos. Nós estamos aproveitando a janela de oportunidade para fazer com que o criminoso, estou restituindo aqui o cumprimento da pena, o instituto do cumprimento da pena no Brasil, porque o Brasil é o rei da impunidade, é o país que a reincidência criminal no estado de São Paulo, alguns estudos apontam 70% de reincidência, inclusive para crimes hediondos, porque ele, se condenado a 10 anos de prisão, 12 anos de prisão, 10 anos vai cumprir 4 anos de prisão, nós estamos aumentando. E dentro desse rol aí de 20 a 40 anos, o indivíduo vai cumprir no mínimo 70% da pena em regime fechado. Então, podendo chegar até 85% se ele for líder dessas organizações criminosas. Para além disso, os líderes vão cumprir pena direto no sistema penitenciário de segurança máxima federal. Então, o que nós estamos proporcionando também é a desarticulação, o poder de articulação dos líderes das organizações criminosas. Não precisam mais cada estado ficar pedindo para ver se o governo federal vai aceitar. Não, está estipulado na lei. É líder de organização criminosa lá do Ceará, vai cumprir pena no sistema federal. No Maranhão, vai cumprir pena no sistema federal. De São Paulo, do Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, é um encarecimento do custo do crime como jamais foi visto no nosso ordenamento jurídico nos últimos 40 anos. Portanto, a equiparação por lesividade de um ato praticado dentro do artigo 2A com terrorismo, para além disso, acho que a regra do cumprimento da pena e a inclusão dentro da lei de crimes hediondos é a maior transformação dentro do nosso ordenamento jurídico. O deputado Guilherme Derrite, que é o relator desse pacote de segurança pública na Câmara dos Deputados, está aqui no nosso estúdio. E também é secretário de Segurança Pública, licenciado de São Paulo. E aí queria lhe perguntar na qualidade das duas coisas, que é o seguinte, deputado, caso seja aprovado dessa forma ou com modificações, mas enfim, o grosso da ideia desse pacote que o senhor vai relatar a partir de agora na Câmara, forças policiais terão melhores condições de combater o crime? O que muda na prática? Porque a gente já viu muita lei ser aprovada no Brasil, aumentando pena, e parece que o crime não está nem aí para 10, 15, 20, é quase que o tudo ou nada. O que de fato vai trazer de elementos concretos para quem está do outro lado aqui das forças de segurança na operação contra o crime organizado? Uma excelente pergunta, Thais, porque essa é uma legislação que foi pensada do início ao fim, em todo o ciclo completo dela. Então, ao passo que eu aumento a pena de 12 a 30 anos para 20 a 40, eu também encareço o custo do crime na medida que ele é obrigado a cumprir no mínimo 70% dessa pena que lhe foi imposta. Então, além disso, eu coloco as lideranças cumprindo pena obrigatoriamente no sistema penitenciário federal, ou seja, promovo a desarticulação das organizações criminosas. E, em outro lado, em outro campo, eu facilito a descapitalização de bens de empresas usadas para lavagem de dinheiro do crime, inclusive na fase investigativa, puxando da fase de sentença para a fase investigativa. Claro, com todas as regras, comunicando COAF, CVM, Banco Central, mas eu crio regras específicas que facilitam a descapitalização de empresas usadas pelas Orcrins. Eu aumento o cumprimento obrigatório em regime fechado de criminosos que praticam essas condutas típicas e eu isolo as lideranças no sistema penitenciário federal. Eu julgo que é uma lei que ataca todos os campos, é uma lei completa, não é um simples aumento de pena, mas uma obrigatoriedade do cumprimento da pena em regime fechado, é uma obrigatoriedade do isolamento de lideranças para tirar o poder de articulação e é o início de uma retomada na segurança pública no Brasil, porque vai ter o encarecimento do custo do crime, como eu mencionei. Além disso, a criação do Banco Nacional, que foi uma iniciativa do governo federal, só que muito rasa no meu ponto de vista, por isso que nós especificamos. Além da criação do Banco Nacional, que eles chamaram de faccionados, eu estou chamando de Banco Nacional de membros de organizações criminosas,
ela deixou em aberto, olha, o Poder Federal poderá criar o banco. Não, nós colocamos que deverá criar um prazo de 6 meses e imputamos aos estados também a obrigatoriedade da criação do Banco Estadual de membros de organizações criminosas, inclusive permitindo a colaboração entre os estados desses membros, porque de nada adianta, claro, dentro de um sistema exclusivamente pelo sistema de inteligência, para que não haja vazamento e que haja um compliance entre os estados, porque quem está lá na ponta da linha, o governo federal não conhece o Comando Vermelho como conhece a Polícia do Rio de Janeiro. O governo federal, qualquer governo federal que seja, por isso que essa é uma lei suprapartidária, não conhece o primeiro comando da capital, como o coronel Pedro Luiz, como o doutor Jacobucci, coronel Pedro, que é o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar, o doutor Jacobucci, o diretor de inteligência da Polícia Civil, como eles conhecem. Imaginem vocês se esse banco for sendo alimentado constantemente, perenemente, qual entrega importante nós não vamos ter para o Brasil, porque eu aqui em São Paulo já realizei operações a pedido do coronel Vinícius, secretário de Segurança lá do Amazonas, para capturar indivíduos do Comando Vermelho e do PCC de lá daquele estado aqui em São Paulo, indivíduos do Maranhão que foram capturados aqui, do Piauí, vários estados. Então, é uma legislação completa que ataca todas as frentes do combate ao crime organizado no Brasil e tem tudo para ser uma reviravolta, o início de uma virada da força do Estado no combate às organizações criminosas do nosso país. Deputado, o senhor falou agora há pouco que esse projeto que o senhor está relatando se transformou numa janela de oportunidades, né, para incluir ali coisas que são necessárias e são urgentes, né? Temos ali, correndo paralelamente, a PEC da Segurança Pública. Eu fiquei muito impressionado com a informação de que a PEC de Segurança Pública nem sequer menciona a questão dos crimes das organizações criminosas no nosso país, né? Chega a ser chocante, né? Porque, afinal de contas, é um assunto que deveria ser prioritário em qualquer iniciativa legislativa nessa direção. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: essa PEC da Segurança Pública também é uma janela de oportunidades, ou com o projeto que o senhor está relatando pegar essa PEC e jogar no lixo? Não, acho que elas são complementares e você tem toda a razão que é uma janela de oportunidade. Eu participei de uma audiência pública, ainda na condição de secretário de Segurança Pública do Estado, para contribuir ali com algumas sugestões. Acho que o grande equívoco da PEC de Segurança Pública é tentar interferir na política pública de segurança pública nos estados. Eles criaram ali uma diretriz para acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Os estados tinham que seguir o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Só que esse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ele é elaborado por membros de um Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que majoritariamente são nomeados por portaria do Ministério da Justiça. Então, resumindo, os estados, para acessarem o Fundo Nacional de Segurança Pública, têm que seguir a cartilha do governo federal. Vamos imaginar que seja um governo federal que conhece tudo de segurança pública. Será que conhece todas as peculiaridades? Será que combater o crime, a criminalidade no estado do Amazonas, onde o CORE da Polícia Civil, lá do Dr. Juan, que faz um excelente trabalho, combate, troca tiros com criminosos da Colômbia, que tentam fazer escoamento da pasta base de cocaína pela foz do Amazonas? Será que as mesmas diretrizes cabem lá do Amazonas como cabe para o Rio Grande do Sul? Eu tenho certeza que não. Então, acho que é um equívoco engessar o acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública por parte dos estados, criando essas diretrizes obrigatórias. E uma janela de oportunidade, por quê? Porque nós temos que equiparar dentro do orçamento da União, em educação e segurança, existe mais ou menos uma proporcionalidade, ou seja, municípios, estados e União investem de forma equiparada nessas políticas públicas. Quando você vai para a segurança pública, a União investe 7%, 8%, os municípios estão numa crescente investindo, chega a uma faixa ali, uma fatia de 10% do orçamento da União, com o advento e a criação e a ampliação das guardas municipais, que eu vejo como uma boa iniciativa, e os estados ficam com mais de 80% do custeio da segurança pública. Essa fatia do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados é cerca de 50 milhões de reais, 49 milhões de reais para cada estado. Eu vou falar pela realidade de São Paulo, de um orçamento de 33 bilhões que eu tenho por ano, que representa 50 milhões. Ainda vou ser obrigado a seguir a diretriz
é do governo federal. Então a janela de oportunidade é no sentido de, dentro do orçamento da União, que a gente sabe que é escasso, o poder de investimento do nosso país em política pública, e infelizmente a gente não passa por uma boa situação, mas aumentar a fonte de receita e o investimento do governo federal, que tem a maior fatia, para o custeio e investimento na segurança pública. O senhor toca num ponto importante, deputado, porque as leis de combate à criminalidade, elas não têm andado no Congresso na prática, o que o Cláudio e a Thaís estavam falando. E eu cito como exemplo o debate da maioridade penal. Eu queria saber do senhor se isso vai estar atrelado em algum momento. É importante também essa lembrança. Quantos e quantos casos nós não vimos aqui de indivíduos que hoje, por força de lei, a gente tem que chamar de adolescentes infratores, né? Porque assim como o Estatuto da Criança e Adolescente prevê tecnicamente, mas que são criminosos com 16, 17 anos, que portam fuzis, que portam armas de guerra, atiram e matam policiais, vítimas da sociedade de forma geral, que para roubar um celular atira na nuca muitas vezes, como foi o caso lamentável aqui do ciclista Vitor Medrado. Mas esses criminosos, eles não são punidos adequadamente, no nosso ponto de vista. E sobre a maioridade penal, nós aprovamos uma PEC em 2015 na Câmara dos Deputados. Essa proposta de emenda à Constituição está parada lá no Senado Federal. Eu acho que como o tema segurança pública é o tema do momento, porque justamente nós chegamos assim num limite, ou a gente escolhe pela civilidade ou pela barbárie, ou o país e o Congresso Nacional toma essa iniciativa, esse protagonismo, e aí, mais uma vez, eu tenho que reconhecer a liderança do presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, para encarar esse desafio, ou a gente vai romper por um caminho que o crime organizado vai tomar conta do nosso território, e não é isso que nós queremos. Mas uma proposta de emenda à Constituição já foi aprovada na Câmara e está parada no Senado. A nossa expectativa é que não só nesse ano ainda, que ainda tem uma janela de oportunidade, mas no ano que vem, que é um ano eleitoral e as pesquisas apontam que a maior preocupação da população é sobre segurança pública, sobre violência, que essas pautas caminhem e que sejam no sentido que a população espera e deseja. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com o secretário de Segurança Pública e licenciado de São Paulo, Guilherme Derrite, deputado federal pelo Estado de São Paulo, sobre esse marco da segurança pública que está sendo analisado em Brasília. Muitos ouvintes aqui estão perguntando sobre audiência de custódia. Isso aí está no projeto, e já emendo mais uma rapidinho, porque é a última aqui que a gente vai poder fazer para o senhor. Essa história de enquadrar a organização criminosa como terrorista abre margem para algum tipo de interferência de países do exterior no Brasil? Pedro, importante. Eu creio que não. Eu creio que isso depende de tratados internacionais, do qual o Brasil tem que ser signatário. A gente tomou um cuidado grande com relação a isso. Eu creio que isso não tem possibilidade jurídica de que isso aconteça. Além do que, eu acredito que os problemas nossos têm que ser resolvidos também por nós. Eu acho que o Congresso Nacional, com a aprovação dessa legislação, vai melhorar muito a segurança pública, vai aumentar muito o custo do crime no país, vai desarticular organizações criminosas, enfim. Então, tem tudo para que a gente faça uma entrega memorável aí no sentido de criar esse marco legal de combate ao crime organizado no Brasil. Com relação à audiência de custódia, essa legislação foi importante porque no parágrafo 3º, salvo engano, do 2A, todos os crimes praticados, eles são insuscetíveis, ou seja, não pode se permitir anistia, graça, indulto e livramento condicional. Então vai haver um endurecimento, inclusive sem esses benefícios para os criminosos que praticarem esses crimes que são equiparados por lesividade com atos terroristas. Então, acho que a gente conseguiu proteger. E, claro, dentro de uma escala de 0 a 10, eu acho que nós estamos tirando um 9,5 se a legislação for aprovada do jeito que está. Lembrando que a lei pode ainda ser alterada, tanto por mim, relator, até o momento ali no plenário da votação. A gente vai ter ainda várias emendas ao texto sendo apresentadas e serão analisadas por nós também, mas de toda forma a audiência de custódia é um dos calcanhares de Aquiles da segurança pública, né? E algumas iniciativas já foram aprovadas no Senado, na Câmara, no sentido de conversão obrigatória da prisão em prisão preventiva de crimes praticados, alguns crimes praticados. Eu sou 100% favorável, eu já falei sobre isso, né? Quando o indivíduo reincidente criminal que pratica crime mediante violência, grave ameaça,
e crimes hediondos, essa conversão deveria ser obrigatória em prisão preventiva, porque nós já vimos aqui casos como sequestro, casos de traficantes internacionais com 200 quilos de pasta base, 900 quilos de pasta de cocaína, conseguindo a liberdade durante a audiência de custódia. Mas nesse caso específico, a gente fez a previsão lá que são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e também livramento condicional, que vai endurecer também essa questão aí de alvarás de soltura ou de benefícios para criminosos que pratiquem esses crimes. Deputado Guilherme Derrite, o Cláudio Humberto já contou aqui para a gente o climão que gerou no governo a sua indicação para relatar esse projeto, não é? Queria perguntar para o senhor o seguinte, esse mal-estar, teve até uma manifestação pública em redes sociais do deputado Lindbergh Farias, dizendo que foi uma espécie de um passa-moleque que foi dado no governo, porque no entendimento dele era um projeto federal do qual o senhor estaria se apropriando e não era esse o combinado com o deputado Hugo Mota. Enfim, coisas da política. Mas tem um ruído aí. Eu estou colocando esse assunto para lhe perguntar o seguinte, você acha que isso de alguma forma pode prejudicar a tramitação do projeto e prazo, né? Porque a gente está aqui quase com o Natal chegando, já tem decoração de Natal nas cidades e a gente sabe que fim de ano é uma época talvez mais difícil. Quando é que o senhor acha que dá para colocar isso para rodar? Acho que o projeto está pronto. Inclusive, o relatório foi elencado, foi anexado no sistema na sexta-feira, justamente por isso, porque existe uma praxe lá do presidente Hugo Mota, que para o projeto ser pautado, entrar na pauta de votação na semana seguinte, ele tem que ser colocado no sistema até sexta-feira. E eu coloquei no sistema na sexta-feira. Acho que essas críticas, elas estão mais no campo político e não no campo técnico, legislativo ou campo de quem tem experiência em segurança pública e quer resolver o problema. Faz parte também da política, as críticas, justamente por eu ter uma posição muito clara, muito dura com relação ao combate ao crime, e o governo federal tem uma certa dificuldade nesse tema. Então, eu acho que o governo federal deveria se concentrar em ler o relatório e ver os grandes avanços que nós estamos propondo lá, e da minha parte, a população, não só eu, mas a população anseia durante décadas aí por uma legislação que puna adequadamente os criminosos. Então, por mim, o projeto está pronto, o relatório está pronto, está no sistema desde semana passada, disponível para que todos os parlamentares leiam e que a gente possa, o mais rápido possível, debater ele em plenário e entregar para a população o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Deputado, sobre essa questão do projeto que equipara as organizações criminosas a narcoterroristas, tem mentiras, né, fake news de gente que diz que isso permitirá que o Brasil abra mão da sua soberania e etc e tal, que é uma lorota, mas também há outras preocupações. Por exemplo, eu ouvi, até trouxe aqui isso, do deputado presidente da Comissão Especial da PEC da Segurança, uma preocupação. Ele disse que vai votar favoravelmente, é claro, a esse projeto, a esse entendimento, né, de classificar como terroristas, mas ele disse que haverá consequências. São esperado, por exemplo, segundo ele, o aumento exponencial do valor dos seguros, de uma maneira geral. Quando o Brasil admitir para o mundo que tem terroristas, aí tudo vai ficar mais caro do ponto de vista sobre alguns aspectos, inclusive na questão do seguro. Mas a minha dúvida é a seguinte, deputado, essa impunidade, essa insegurança já não está precificada, inclusive, no seguro hoje, mesmo sem a tipificação do terrorismo? Concordo com você, Cláudio. Alguns estudos apontam que hoje a segurança pública ou a fragilidade da segurança pública ou a insegurança pública custa para o Brasil em torno de 2% do PIB. Então, a partir do momento que a gente encarecer o custo do crime, que a gente conseguir recuperar um instituto democrático da prisão no nosso país, fazer com que os criminosos paguem pelas penas, paguem por penas adequadas e proporcionais aos crimes que cometem, em especial crimes bárbaros, como previstos na lei de crimes hediondos e equiparados, eu acho que o custo do Brasil vai sendo diminuído. Na verdade, a lógica é o contrário. Eu entendo a preocupação do deputado Mendonça Filho, aliás, um parlamentar extremamente respeitado dentro da Câmara, por quem eu, especialmente e particularmente, tenho muito respeito, mas acho que a lógica é o contrário. A partir do momento que o Estado e o Congresso Nacional entrega para a população brasileira uma lei que pune adequadamente criminosos,
o custo do Brasil ele vai diminuindo. Isso está atrelado à teoria econômica do crime. E também à teoria das janelas quebradas. Quando se pune o menor dos delitos, você desestimula que o maior deles aconteça. O que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 40 anos foi que a gente foi despenalizando alguns crimes, foi chamando de crime de menor potencial ofensivo e gerando a certeza da impunidade para o criminoso, a ponto da gente prender aqui em São Paulo 30 vezes o mesmo criminoso por crime de roubo. Não é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime grave. Prendemos um indivíduo, lembro vocês, na Zona Sul de São Paulo, por roubo a carro forte. Esse indivíduo, ele foi preso 30 vezes. Em 2015, recebeu um indulto humanitário para tratar de uma doença, só que ele foi preso roubando um carro forte, com 2 fuzis, 2.000 munições, colete balístico falso da Polícia Federal, ou seja, o que nós temos que nos preocupar é entregar para a população uma lei mais dura, mas que puna adequadamente criminosos, que garanta que esses criminosos, quando punidos, não somente com esse aumento de pena, fiquem efetivamente presos, e aí sim o custo do crime no Brasil vai diminuir, e o custo do Brasil vai diminuir para todos os investimentos, inclusive internacionais. Gostou? Inscreva-se e venha debater conosco. Canal Voz e Argumento.